Luana hesitou antes de responder. Tenho minhas dúvidas, mas espero que você possa ajudar minha filha, Tainá. Maurício olhou para Luana e depois para Hugo. Luana abriu a boca para explicar o motivo da sua visita, mas o barulho do telefone a interrompeu. Ao verificar, ela viu uma ligação do hospital. O coração de Luana começou a bater mais rápido, sua mão tremia enquanto atendia a chamada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Luana acordou naquela manhã com expectativa e ansiedade. Ao seu lado, a cama estava vazia. Pedro, seu marido e advogado, já havia começado o dia. O aroma do café acabado de fazer invadiu a sala, trazendo um breve conforto. Pedro, distante e absorto, olhava para um livro no sofá. A fonte da ansiedade de Luana era a visita iminente de Tainá, sua filha estudante de arquitetura, que não via há meses. Tainá havia anunciado que chegaria naquela tarde acompanhada do namorado Osiel, um jovem que Luana e Pedro ainda não tinham conhecido. Mãe, estou tão animada que Osiel e eu estamos a caminho. Chegaremos por volta das 5, a voz de Tainá vibrava de entusiasmo do outro lado da linha. Querida, mal posso esperar para vê-los, tome cuidado no caminho, respondeu Luana, com alegria e preocupação na voz. Tainá e Osiel chegarão às 5, você pode pegá-los? Luana perguntou a Pedro. Sim, claro, ele disse sem virar o rosto para Luana. A mãe, ainda preocupada, ligou para o restaurante para confirmar o jantar especial que havia planejado. Enquanto se olhava no espelho, refletindo sobre a velocidade com que a vida passava, parecia que havia sido no dia anterior que Tainá estava aprendendo a andar, indo para a escola, e agora Luana estava esperando a visita do noivo dela. Ela pensou que talvez aquele garoto realmente se tornaria seu genro e que seus netos teriam filhos. Tenho apenas 40 anos, ainda posso ser mãe e agora já sou vovó, ela repetiu em voz alta. A tranquilidade foi quebrada pelo toque do telefone. Pensando que era Tainá, Luana respondeu, olá, filha, mas uma voz estranha foi ouvida do outro lado da linha. Olá, sou o médico da ambulância, sua filha sofreu um acidente, relatou a voz do outro lado. Luana sentiu um nó em seu coração. Mal pôde acreditar no que aconteceu porque havia falado com Tainá apenas uma hora antes. Senhora, escute, estamos levando sua filha ao hospital, talvez ela precise de uma transfusão de sangue, disse a voz. Sim, estamos a caminho, Luana respondeu arrasada. O marido perguntou com quem ela estava conversando. Tainá ligou de novo, ela deve estar com saudades de você, aquela menina, você a mimou tanto que agora ela mal consegue lidar com isso sozinha, comentou Pedro, sem perceber a gravidade da situação. Precisamos ir para o hospital. Eles estão levando para lá, disse Luana, mal conseguindo falar. Levando quem para o hospital? Tainá? Perguntou Pedro confuso. Sim, Tainá sofreu um acidente, Luana respondeu. Espere, por favor, se acalme, disse Pedro, tentando entender a situação. Em menos de 20 minutos, eles chegaram ao hospital. Luana, ainda confusa, perguntou a Pedro se ele via Tainá em algum lugar, ele respondeu que não e sugeriu perguntar a uma enfermeira. Pedro abordou uma enfermeira que estava consolando outra mulher. Com licença, nossa filha Tainá foi trazida para cá, sofreu um acidente de carro, explicou. A enfermeira confirmou e pediu que esperassem, pois o médico logo falaria com eles. Depois de cerca de meia hora esperando, ainda não havia notícias do médico. Pedro estava prestes a falar novamente com a enfermeira quando um médico apareceu e os chamou. Seguindo o médico até seu consultório, Pedro e Luana sentaram-se. Doutor, como está Tainá? Perguntou Luana. O médico, com uma expressão séria, olhou para eles antes de responder. Tainá sofreu ferimentos graves. Ela tem uma fratura na clavícula direita, 2 costelas quebradas e uma rachadura no osso da perna direita. Mas o que mais nos preocupa é a fratura na base do crânio e a concussão. Estamos aguardando os resultados da ressonância magnética para avaliar melhor a situação de seu cérebro. Luana engoliu em seco, tentando manter a calma. Há algo que possamos fazer que possa ajudar no seu tratamento? O médico suspirou levemente, sua expressão não deixando espaço para falsas esperanças. Neste momento, a melhor coisa que podemos fazer é orar. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance. Luana, com lágrimas nos olhos,
perguntou com a voz trêmula. E Osiel, seu namorado, também estava no carro. Como ele está? O médico balançou a cabeça. Não tenho informações sobre ele, talvez a enfermeira possa ajudar. Pedro abordou a enfermeira que estava ocupada com suas tarefas. Desculpe incomodá-la novamente, mas você poderia nos informar sobre o estado de Osiel, namorado de nossa filha? Ele estava com ela no acidente. A enfermeira olhou para Pedro, sua expressão mudando para uma de compaixão. Lamento informar, mas Osiel morreu no local do acidente. Enquanto caminhava, Pedro carregava o peso da notícia que ainda não havia compartilhado com Luana. Luana olhou para ele e perguntou: Alguma notícia sobre Osiel? Pedro hesitou por um momento antes de responder. Infelizmente, Osiel não sobreviveu e morreu no acidente. Luana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. E seus pais, como eles vão saber? Murmurou ela, a voz abafada pela tristeza. Mais tarde, por volta das 10 da noite, o médico voltou para falar com eles. Luana perguntou ansiosamente: Médico, como está Tainá? Por favor, nos diga algo positivo. O médico, com uma expressão sombria, respondeu que ela está viva, mas a situação é crítica. Ela sofreu uma lesão grave na cabeça. Neste momento, estamos fazendo todo o possível para manter suas funções vitais estáveis. Teremos que esperar alguns dias para ver como ela responde ao tratamento. Após examinar Tainá, o médico se dirigiu a Luana com uma cara séria. Sugiro que você vá para casa. Por enquanto, você não tem permissão para visitá-la. Neste horário, seria melhor se tentassem descansar e voltassem amanhã por volta das 11. Luana estava relutante e atormentada. Ela olhou para Pedro, esperando algum apoio, mas ele permaneceu distante, apenas balançando a cabeça em concordância com o médico. Talvez seja melhor ir, ela murmurou mais para si mesma do que para Pedro. 3 semanas se passaram e a situação de Tainá não melhorou significativamente. Ela ainda estava em coma induzido, e Luana estava afetada pela morte de Osiel. Ela temia o momento em que teria que contar à filha sobre a morte do namorado. Luana chegou ao hospital ao meio-dia, depois do trabalho. Ela havia solicitado um mês de férias antecipado devido à situação. Luana estava convencida de que Tainá logo melhoraria e precisaria de sua ajuda e cuidados constantes. No entanto, o médico de Tainá, Davi, não podia oferecer nenhuma garantia. Infelizmente, só podemos esperar. A medicina tem seus limites, e às vezes, tudo o que podemos fazer é esperar por um milagre, explicou ele. Luana, ao ver Tainá nas mesmas condições de antes, sentou-se ao lado da cama. Ela segurou a mão da filha, perdida em lembranças de momentos felizes. As lágrimas já não vinham, o desespero a consumiu. Preciso fazer alguma coisa, ela sussurrou para si mesma sem saber exatamente o que. Saindo do hospital, Luana pegou o celular e discou o número de Pedro. Pedro, precisamos fazer alguma coisa. Tainá não está melhorando. Os médicos não sabem o que fazer, disse ela, com a voz urgente. Pedro, do outro lado da linha, respondeu tentando tranquilizar Luana. Você precisa se acalmar. Eles estão fazendo o melhor que podem. Não é suficiente, respondeu Luana, a frustração evidente em sua voz. Você nem parece se importar. Sem esperar por uma resposta, ela desligou o telefone, sentindo-se cada vez mais isolada em sua luta. Sentada num banco do parque do hospital, Luana ouviu uma conversa atrás de um arbusto. Uma mulher implorava ao Dr. Davi para tentar um tratamento alternativo em um paciente. Por favor, doutor, temos que tentar outra coisa para salvar esta jovem, insistiu a mulher. O Dr. Davi respondeu hesitante. Não posso oferecer tratamentos não comprovados. Se alguém descobrir, teremos problemas. Mais tarde, ainda no hospital, Luana encontrou o Dr. Davi. Doutor, ouvi uma conversa sobre um tratamento alternativo, é verdade? Ela perguntou, esperançosa. Dr. Davi, olhando em volta para garantir a privacidade, respondeu calmamente. Luana, há um homem que talvez possa ajudá-la, Maurício, conhecido como o milagroso do nosso século na cidade que anotei nesse papel. Não posso garantir que possa ajudar, mas aqui estão seus dados. Luana, surpresa e curiosa, pegou o papel com as informações. Acredito que vale a pena tentar, disse Davi, com um olhar preocupado.
Não posso fazer recomendações oficiais, mas boa sorte, Luana. A enfermeira, que havia participado da conversa anterior, se aproximou de Luana. Acho que ele pode ajudar. Ele curou a filha do meu vizinho que tinha uma deficiência grave. Hoje ela consegue andar e até correr. Luana, agora com um fio de esperança, resolveu procurar Maurício. Como posso encontrá-lo? Perguntou a enfermeira. Vou conseguir mais detalhes com minha vizinha e te ligo à noite, prometeu a enfermeira. Saindo do hospital, Luana foi a um café. Antes de entrar, decidiu mandar uma mensagem para Pedro, o informando sobre a possibilidade de procurar ajuda de Maurício. Ela escreveu rapidamente com muita esperança. Pedro, ouvi falar de um curandeiro que pode ajudar Tainá. Estou pensando em ir para lá. A resposta de Pedro veio quase imediatamente, cheia de desdém. Luana, você está falando sério? Isso é ridículo. Você realmente acredita nessas bobagens? Não seja idiota. Luana sentiu frustração e tristeza ao ler a mensagem. Estou desesperada, Pedro. Precisamos tentar de tudo. Não vou sustentar essa loucura. Você está enlouquecendo, respondeu Pedro, encerrando a conversa. Luana guardou o telefone, sentindo-se ainda mais sozinha em sua decisão. Ela entrou no café em busca de um lugar para sentar e tentar acalmar seus pensamentos. Foi quando notou um homem sentado sozinho em uma mesa. Ela se aproximou e perguntou se poderia acompanhá-lo. O homem olhou para ela, inicialmente surpreso e depois com reconhecimento nos olhos. Luana, ele perguntou confuso. Sim, sou eu, respondeu Luana. Nós nos conhecemos? Ele sorriu. Sou Hugo. Estudamos juntos na universidade. Eu estava 1 ano adiantado. Luana, surpresa, lembrou-se, embora vagamente. A conversa se seguiu, um momento inesperado de conexão em meio ao caos de sua vida atual. Hugo, acomodando-se na cadeira, compartilhou um pouco de sua vida com Luana. Me mudei para outra cidade há alguns anos e estou aqui a negócios. Resolvi aproveitar para revisitar alguns lugares nostálgicos, explicou, folheando alguns documentos sobre a mesa. Percebendo a tensão no ar, ele perguntou a Luana, você parece preocupada, algo aconteceu? Luana, a princípio chateada, finalmente cedeu à pressão de suas emoções. Minha filha, Tainá, sofreu um acidente grave e está em coma. Os médicos não sabem o que fazer e agora ouvi falar de um curandeiro, Maurício, mas não sei o que fazer. Hugo, surpreso com a gravidade da situação, ofereceu seu apoio. Isso parece terrível, Luana. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar. Luana, com lágrimas nos olhos, respondeu, obrigada Hugo, mas acho que ninguém pode fazer muito agora, a não ser talvez aquele Maurício. Mas está tudo muito incerto. Hugo então fez uma pergunta delicada. E o pai da Tainá, está ajudando com tudo isso? Luana suspirou profundamente antes de responder. Pedro, meu marido, está sempre ocupado com o trabalho. Nunca se envolve, nunca toma a iniciativa. Me sinto tão sozinha nisso. Hugo, olhando para Luana com uma expressão confiante, disse, tenho certeza que Tainá vai se recuperar. E esse Maurício? Onde mora? Luana respondeu que não sabia exatamente. Sem hesitar, Hugo pegou seu celular e ligou para um contato. Olá, preciso de um favor. Você pode me dar a localização exata de um curandeiro chamado Maurício? Depois de alguns minutos, desligou o telefone com um sorriso. Entendi, ele mora em uma pequena vila. Luana ficou surpresa com a rapidez e eficiência de Hugo. Vamos agora, não podemos perder tempo. Mas preciso comprar algumas coisas. Não se preocupe, nós compraremos o que você precisa ao longo do caminho, interrompeu Hugo. Se sairmos agora, chegaremos lá por volta da meia-noite. Luana, ainda em dúvida, finalmente concordou. Eles terminaram o café rapidamente e saíram do refeitório. Hugo levou Luana até um carro luxuoso estacionado na rua e abriu a porta para ela, o que ela não pôde evitar comentar. Que carro incrível, Hugo! Obrigado, ele respondeu, sorrindo. Eles continuaram a viagem em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Ao chegarem em uma cidade próxima à aldeia de Maurício, já era tarde. Hugo sugeriu que parassem para descansar.
Encontrei um hotel aqui, podemos passar a noite. Eles reservaram 2 quartos individuais. Já no hotel, Hugo perguntou: Luana, você quer comer alguma coisa? Sim, seria bom. Precisamos descansar para amanhã, respondeu Luana, grata pela companhia e ajuda de Hugo neste dia inesperado. Após a instalação nos quartos, Hugo encontrou Luana no corredor. Falei com a recepcionista do hotel. Ela me deu alguns conselhos sobre o Maurício. Precisamos chegar lá por volta das 8 da manhã. Ele não atende antes e fecha ao pôr do sol. Então devemos sair às 7 da manhã para evitar a fila, sugeriu Hugo. Luana, ainda processando tudo, concordou. Sim, vamos fazer isso. Depois de um jantar leve, Luana retirou-se para seu quarto. Era 00:30 quando foi para a cama, notando a ausência de ligações de Pedro. Dormindo, o telefone dela vibrou com uma mensagem dele. Você perdeu a noção do tempo. Você sabe que horas são? Luana, exausta e frustrada, decidiu não responder, desligou o telefone e virou-se para dormir. Na manhã seguinte, eles saíram às 7 da manhã. Quando chegaram na cidade, já havia uma longa fila de carros se formando. Parece que algumas pessoas estão aqui há dias, comentou Hugo, tentando permanecer otimista. Luana caminhou entre os carros e se aproximou de uma mulher numa cadeira de rodas. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Ela perguntou gentilmente. Não, é a terceira vez que venho, disse a senhora. A mulher, a princípio cética em relação a Maurício, compartilhou sua experiência. Antes mal conseguia me sentar, agora espero melhorar ainda mais. Minha filha também está passando por um momento difícil. Estou aqui com a esperança de que Maurício possa ajudá-la, Luana compartilhou. A mulher, olhando para Luana com expressão de compreensão, respondeu: acredite nele e siga suas instruções. Fiquei cética no início, mas agora vejo melhorias. Mantenha a fé. Obrigada, disse Luana, sentindo uma onda de esperança. Tentarei manter a mente aberta. Melhoras para você também. Luana saiu procurando Hugo. Encontrando Hugo perto do carro, ela o viu olhando a fila. Parece que é a nossa vez, ele disse com um sorriso otimista. Luana, surpresa com a rapidez com que a fila se movia, perguntou: estamos tão perto assim? Sim, agora vamos, precisamos nos apressar, respondeu Hugo. Ao se aproximarem, viram uma mulher abraçando uma garota. A mulher, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto, disse que estava tudo bem agora. Luana, emocionada com a cena, sentiu alívio cauteloso. Espero que ainda possamos ajudar Tainá, ela sussurrou ao entrar na sala. A casa estava rodeada de aromas de ervas e tinturas. Maurício os esperava em uma sala que mais parecia um santuário de cura. Ele era um homem de meia-idade com cabelos castanhos e aparência morena que transmitia sabedoria e serenidade. Na presença de Maurício, Luana sentiu esperança. Maurício, com um olhar perspicaz, perguntou por que ela não veio com o marido. Luana, surpresa com a pergunta, resolveu mentir. Hugo é meu marido, ela disse, observando a reação de Maurício. Maurício sorriu levemente e perguntou: ele acha que sou um charlatão? Luana hesitou antes de responder. Tenho minhas dúvidas, mas espero que você possa ajudar minha filha, Tainá. Maurício olhou para Luana e depois para Hugo. Luana abriu a boca para explicar o motivo da sua visita, mas o barulho do telefone a interrompeu. Ao verificar, ela viu uma ligação do hospital. O coração de Luana começou a bater mais rápido, sua mão tremia enquanto atendia a chamada. Senhora Luana, sinto muito, mas sua filha Tainá, ela. A voz do médico mal conseguia encontrar as palavras. Luana ficou trêmula, desligou o celular, e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Hugo e Maurício olharam para ela, confusos e preocupados com sua reação. O que houve? Hugo perguntou, sua voz carregada de preocupação. Tainá, a minha Tainá. Luana mal conseguia articular as palavras, sua voz sufocada pelo choro. Luana fechou os olhos por um momento e depois saiu correndo. Hugo seguiu Luana enquanto ela ia embora. No caminho de volta, Luana finalmente conseguiu contar a Hugo sobre a terrível notícia que havia acabado de receber. Ele a envolveu em um abraço reconfortante, oferecendo seu apoio silencioso enquanto ela soluçava de tristeza.
Ao chegarem à cidade, Luana estava arrasada e machucada. Hugo acompanhou até sua casa, preocupado com seu estado emocional. Mas quando Luana abriu a porta, as coisas pioraram drasticamente. Seus olhos se arregalaram ao ver seu marido, Pedro, de pé na sala com outra mulher. A mulher parecia tão chocada quanto Luana, enquanto Pedro tentava encontrar palavras para explicar. Espere, Luana, Monique, eu posso explicar, ele disse, caminhando na direção de Luana. Mas Hugo o interrompeu. Se afaste, Hugo disse, em tom firme. Hugo, por favor, me leve daqui. Preciso me despedir da minha filha, murmurou Luana, incapaz de suportar mais um momento naquela casa. Hugo assentiu, a levando para o hospital para dar andamento na burocracia com relação à filha dela. Luana entrou no hospital com passos trêmulos e foi direto ao guichê de atendimento procurando pelo médico que havia ligado para ela. Sou a mãe de Tainá, eu vim tratar da liberação do corpo da minha filha. Neste momento, a atendente verificou o cadastro e respondeu, senhora, deve haver algum engano. A paciente Tainá está na recuperação pós-cirúrgica. Luana, em estado de choque, sem entender nada, exigiu falar com o médico da filha. Meia hora se passou e o doutor a chamou em sua sala. Sente-se, senhora Luana, disse ele. Eu estou bem assim. Doutor, o que aconteceu? Você me ligou e dizia que sentia muito. Achei que ela tivesse morrido. Isso não se faz. Onde está minha filha? O que aconteceu? Perguntou Luana com indignação. Senhora, eu estava tentando te dar uma informação, mas você desligou na minha cara. Liguei para seu marido e ele me disse que te repassaria a notícia. Acontece que sua filha teve uma convulsão e tivemos que submetê-la a uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana. Ela está estável agora, mas deve permanecer na UTI nas próximas 72 horas para avaliarmos sua evolução. Enquanto isso, a manteremos em coma induzido. Me desculpe pela maneira que me expressei, mas não sabíamos se ela iria sobreviver naquele momento. Ela estava em estado crítico antes da cirurgia, respondeu o médico. Meses se passaram, e Tainá começou a apresentar melhoras significativas. Ela saiu do coma e Luana derramou lágrimas de alegria ao vê-la de olhos abertos interagindo, emocionando-se e chorando de emoção com Luana. Tainá melhorou pouco a pouco, e dentro de 1 ano já conseguia dar seus primeiros passos na fisioterapia. Ainda teria uma longa recuperação pela frente, mas aparentemente, um milagre havia acontecido. Luana se perguntava se a recuperação de sua filha tinha algo a ver com Maurício, o curandeiro, mas nunca saberia com certeza. A verdade é que tudo ocorreu imediatamente após ela informar o nome da filha a ele. Então ela sempre ficou com esta dúvida em sua mente. Luana nunca conseguiu superar o que aconteceu com ela em seu casamento. Ela se recusou a construir uma nova vida conjugal. Hugo tentou se aproximar diversas vezes, mas ela desconfiava de tudo e todos. Mudou-se para outra cidade com sua filha para se afastar do ex-marido e se contentou em morar de aluguel, trabalhando em um lugar simples e comum. Até hoje, Luana procura maneiras de esquecer seu passado traumático. E você? Já teve que procurar por todo tipo de ajuda em uma situação de desespero? Depois de uma vida tão sofrida, no lugar de Luana, o que você faria para superar todo esse passado sombrio? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.